nosso setor, e ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Obrigada. Obrigado, Daniel. Bom, primeiramente queria agradecer a presença de vocês e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesse lugar, né? Poder fazer parte dessa equipe maravilhosa, como me querido por aqui, e poder trazer uma coisa que para mim é vital, né? Que é a questão de como as pessoas, os pacientes, podem se tornar um agente mais participativo da sua saúde. O que eu quero falar aqui, ele tem um contexto, né, uma história, que começou ali na Universidade Federal de São Carlos, ali eu fui estudante do curso de terapia ocupacional, e ali eu me ingressei num grupo de pesquisa de um médico chamado Celso Filho, o Alcacura, por conta de um trabalho de uma professora portadora de uma doença chamada distrofia muscular progressiva, que tratou nos Estados Unidos e levou para lá o médico. Então, eu vou trazer, então, assim, como é importante a gente, o paciente, ter um agente mais participativo, inclusive em posições de saúde frágil. Muita gente pode fazer sem. E aí tem uma questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui, como que a consciência corporal, a consciência do corpo, pode ressignificar muito aquele diagnóstico, um prognóstico pronto ou não, para a nossa vida. E aí o sentido sempre tem que vir antes do entender. Sentir o corpo, perceber a nossa capacidade a partir do universo. Então, assim, eu posso dizer que todo esse trabalho nasceu de um aprendizado, né? Eu me inspirei em pessoas, pacientes, principalmente essas duas pessoas aqui, foram meus professores. A Beatriz Nascimento, Bia, que é a portadora de distrofia muscular, hoje ela está com 68 anos de idade, mais ou menos. Ela é Anda, ainda, com uma distrofia que normalmente com 30 anos já fica funeral, já está na cadeira de rodas, né? E pelo menos foi percebido paciente, e o Meir Schneider foi o criador desse método, eu vou falar dele aqui na sequência. Então, assim, quem que é o Meir? Meir que é o criador da escola da School for Estados da escola de autocura que fica ali nos Estados Unidos. O Meir nasceu com um grave problema de visão, né? Uma catarata congênita, né? Que é nascente. E por meio da cirurgia, 5 cirurgias, tentaram remover essa catarata. Não só não conseguiram, como ficou uma cicatriz nos olhos. E fez com que com 7 anos fosse considerado legalmente cego no estado de Israel, onde ele morava. Então ele foi alfabetizado em Braille. Ele queria, na época da faculdade, estudar fisioterapia e peripetismo pela deficiência visual. Então ele estudou filosofia e, ao mesmo tempo, ele foi autodidata em anatomia, fisiologia, em práticas corporais, em práticas que ajudam a melhorar a visão. Então, e na adolescência, ele, com 16 anos de idade, um outro adolescente apareceu na vida dele e falou: camarada, você pode melhorar sua visão. Eu falei: como? Por meio de exercício, né? De yoga, de um oftalmologista norte-americano chamado William Day, que criou o método Day, que foi na época, na década de 50, caçaram o registro de médico dele pelas coisas que defendia. Mas, enfim, o Meir aprendeu muito e ele ficava de 6 a 8 horas por dia no sol, no claro e no escuro, fazendo os exercícios visuais. E aí, o que aconteceu? Conforme ele ia explorando outras possibilidades de trabalho, de desenvolver o corpo, aí ele percebeu o seguinte: que conforme ele trabalhava musculatura esquelética, os músculos, a visão melhorava. Então existe uma hipótese de que o relacionamento muscular ele reverbera na estrutura dos olhos, principalmente nos músculos ciliares, que são os músculos que ajudam a fazer a acomodação do cristalino. Então, por conta disso, ele se tornou um terapeuta, uma referência, montou essa escola, inicialmente em Israel, e com 21 anos de idade ele foi para os Estados Unidos. Né? Então, iniciou os atendimentos com diversos pacientes, com disfunção muscular, esclerose múltipla, com acidente vascular cerebral, com os problemas visuais, problemas de coluna e vários outros tipos de condições patológicas. Então, ele vai para os Estados Unidos com 21 anos de idade, ele monta lá os centros de autocura, depois ficou escola de autocura. E aí ele recebe o título de PhD em arte da cura pelo trabalho
portadores desse núcleo nos lugares progressivos. Ele apresentou resultados do trabalho que ele fazia numa banca de cientistas e recebeu o título pela causa do trabalho dele. Bom, aí esse trabalho chegou aqui na Universidade Federal de São Carlos, por essa pessoa, eu amo a Bia, foi minha professora no curso de terapia ocupacional, e ela foi para os Estados Unidos, conseguiu uma bolsa na FAPESP, um órgão de pesquisa, financia pesquisa, e ela ficou lá nos Estados Unidos 9 meses, estudando o método e aplicando em si o trabalho. Aí ela traz o método para o Brasil, monta aqui um núcleo de pesquisa lá no UFSCar, com a professora Léia, Cláudio, Sarafim. Eu não lembro fisioterapia e terapia ocupacional. A gente começa a atender os pacientes ali. Na época eu era estudante, fui o primeiro aluno a fazer parte desse núcleo de pesquisa. E a Bia depois se tornou instrutora, não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, desse método. Então, de verdade, uma referência. E para mim, a referência maior não é só o que ela ensina, mas o que ela fez nela, o trabalho que ela conseguiu reverter em termos de melhoria, de luta, de constância, para ela ressignificar a vida dela. Então, foi minha principal professora. Né? Então, nesse núcleo, a gente atende os pacientes desde o muscular e outras condições patológicas, né? Problema de coluna, problema de visão, enfim, dores crônicas, a gente atendia isso, né? Aí, nesse núcleo, acabaram tendo 2 teses de doutorado, uma na Unicamp, no ensaio clínico do tratamento de distrofia muscular, outra na própria UFSCar, sobre o processo de ensino organizado do corpo, e tem uma outra tese muito importante desse trabalho, que foi lá na Universidade de São Francisco, que na verdade é uma tese de mestrado, mas fundamenta muito esse trabalho lá. Né? E aqui, então, ó, vou mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho em portadores desse distrofia muscular. Ó, essa daqui é a Beatriz, com o Meir Schneider, ambos eram glicosídeos. Daí esse vídeo é da década de 90. Consegui resgatar para uma fita DHS, depois com DVD, depois consegui transformar em mídia digital. Isso aqui é um dos trabalhos principais que importantes do sistema muscular, que são as massagens regenerativas dos tecidos específicos para trazer tônus muscular para as pessoas portadoras de distrofia e também outros tipos de atrofia. É um trabalho que não é só massagem, mas o Meir, ele tem alfabetizados em Braille. Então ele desenvolveu muita sensibilidade tátil. E por conta disso, que eu acredito que ele conseguiu um avanço muito legal. Esse aqui faz parte da tese de mestrado lá na Universidade de São Francisco. Uma pessoa, né, que fez parte do caso, e as diferentes fases dela no tratamento. Para ver que a marcha dela, a maneira dela andar, vai melhorando conforme vai avançando o processo de terapêutico dela. Agora eu vou utilizar um vídeo que vai facilitar a gente perceber as diferentes fases. Fase. E aí a gente não trabalha, em apenas as massagens, né? Regeneração do tecido, as próprias terapias. Tem muita tomada de consciência, tem um trabalho de respiração, a percepção do corpo, do movimento, do tipo de movimento. Ó, você pode reparar que a marcha dela já está completamente diferente. Aqui uma criança que enxerga, né? Os exercícios, porque tem muitos exercícios que fazem os exercícios. Os tipos de toque para distrofia são basicamente 3. A gente chama de suporte, reconstrução e release, né? Isso daí. Então, o que a gente procura fazer? Dar um estímulo mecânico e melhorar a condição daquelas células musculares para que entre mais líquido dentro da célula e a proteína vai também, e depois você vai fazer esse estímulo mecânico também com foco. Então, isso ajuda muito esse paciente
paciente, por isso que ele é um agente participativo. Porque conforme ele está passando todo o processo, tanto de melhoria de visão, às vezes eu estou atendendo um paciente aqui, o pessoal não sei se acha que vocês acham que isso aí. Eu estou falando, estou sempre perguntando, e aí, melhorou? Melhorou? O que você fez? Qual a relação? Seu braço está mais leve? Porque essa percepção é muito relevante para a pessoa ressignificar lá no cérebro, no funcionamento da memória motora, inclusive, a maneira como ela vai usar o corpo, essa melhora. Então, trazer para a consciência é muito importante. Né? O trabalho de respiração é crucial, né? É crucial esse trabalho, né? Que é melhorar a mecânica respiratória. A gente sabe que as células, principalmente para quem está numa situação de saúde mais fragilizada, é muito importante que a gente respire não apenas para sobreviver, que possa levar um sangue mais oxigenado para detonar essa defesa esse trabalho. O exercício de visualização, hoje com as pesquisas em relação aos neurônios espelhos, a gente sabe como é importante e como a gente consegue influenciar toda a parte motora, né, motora, neurônios motores, a partir da visualização, a partir do pensamento. No paciente, a gente, por exemplo, estou trabalhando com um paciente que tem lá, no prova de música, tem uma perda de marcha. Eu sempre estou trabalhando e estou convidando ele também a lembrar como é que ele se movimentava antes. E agora, como é que está a sua perna? Compara uma perna com a outra. Trazer essa percepção, convidar a pessoa para estar presente em todo esse processo é fundamental. E mesmo os toque-terapeutas. Os toque-terapeutas têm uma gama imensa do trabalho que a gente faz. Né? Como eu falei, o meio para eu alfabetizar no Braille, que desenvolveu muita capacidade de toque. Então, assim, a intencionalidade dos toques que a gente aplica nos pacientes, eles são muito específicos, de acordo com o tecido, de acordo com a posição daquele tecido, por exemplo, um músculo com uma atrofia, um músculo hipertônico, você tem que trabalhar toda uma interação. A gente quer estimular as células, os ossos blastos, tem todo um estímulo vibracional para melhorar a circulação. Então a gente tem que saber o que você está fazendo, tem que conhecer a anatomia, a fisiologia. E aí, o importante então é reforçar que o paciente ele é esse agente muito participativo. Né? Então, essa consciência da educação do movimento e a educação do movimento que vai estar trazendo para ele essa participação mais ativa de todo o processo. Né? Então, todo o procedimento, a tomada de consciência do paciente deve estar presente, convidando-o para essa tomada, para essa mudança, né? Tomar a consciência da mudança que está acontecendo no corpo dele. E a gente tem que considerar que dentro de um processo, de um trabalho como esse, existe um processo degenerativo, tudo que você trouxer como força regenerativa, que vai compensar aquelas coisas, é muito vital. E por isso, o autocuidado também deve estar presente. Esse engajamento do paciente tem que estar presente para poder fazer sempre tudo isso. Bom, aí o paciente então recebe um diagnóstico, um prognóstico definido ou não definido, e aí como é que fica a questão da expectativa dele, como é que é para ele lidar com esse processo de perda contínua. Ele pode ficar em espera, ter motivação, ou ter frustração, ter tristeza, melancolia. Então a pergunta que a gente deve observar é onde estão os pensamentos e as emoções dos pacientes enquanto estão em saúde grave. Né? Pode estar em algumas crenças, até limitantes, ou mais participativos, engajados, criativamente na sua recuperação, na sua manutenção. É essa questão da gente incluir um trabalho que sempre envolve o corpo e a mente presente. E por isso, essas práticas de autocuidado, trazer essa educação para a pessoa ficar dentro dessa estrutura completa dele, mais participativa, estar engajado. Dentro, claro, sempre dentro da alta responsabilidade sobre aquilo que ele pode fazer sozinho. A gente tem que entender que não é tudo que é de alçada dele. Né? Mas muita coisa pode se fazer, isso aí eu falo com vocês com base em 30 anos de experiência. Bom, então aí o que aconteceu no meu processo, eu vou voltar um processo histórico, até chegar aqui. Né? Eu comecei a buscar outras coisas, outros conhecimentos. Além daquilo que eu tinha como base no método self-healing, que eu aprendi esse método juntamente com a minha formação em terapia ocupacional, e foram juntos, né, foram assim, muito significativos ambos os conhecimentos.
você acha que por ter estudado terapia ocupacional, você ter podido ter essa visão mais integradora de corpo, mente e emoção dentro da saúde, não só uma visão mais fragmentada, né? E eu então comecei a buscar, principalmente em algumas escolas, ter traços do corpo, né? Que é o dendrai, autonomia, outros tipos de práticas, onde pudesse trazer essa consciência maior corporal para o indivíduo, né? E as escolas orientais também, inclusive práticas de meditação, e claro, tomadas da técnica de reabilitação da terapia ocupacional. Tudo isso fez parte do meu repertório. Aí eu entrei numa baita crise, falei, como que eu vou parar de trabalhar com o método que me ajudou muito? Aí o que eu fiz? Escrevi esse livro aqui, como uma maneira de agradecer ao método tudo isso que eu aprendi, toque terapêutico, ciência e sensibilidade. Daquelas 5 ferramentas que eu abordei para vocês, eu vou parar, mas na minha cabeça, naquele momento, eu ia parar de fazer uma coisa. A gente nunca para, a gente só vai incluindo e acrescentando. Mas aí, foi o que me levou a escrever esse livro sobre o toque terapêutico, trazendo essa percepção de como que a gente pode aperfeiçoar nossas mãos para a gente trazer esse toque mais preciso para aquilo que os pacientes precisam. Né? Bom, aí, até antes de eu escrever esse livro, um outro missionário que estava muito presente para mim, por conta dos pacientes com doenças neurológicas, Parkinson, esclerose múltipla, tem muita gente com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. E você ia estudar a história da vida daquela pessoa, sempre tinha, pelo menos 95% das pessoas, tinha um fator, assim, coincidia, pelo menos, com os primeiros surtos, com as primeiras crises. Parecia que tinha uma vida opressora por detrás, uma coisa. Bom, então a primeira coisa que eu fiz no trabalho foi fazer um CD de áudio, chamado Consciência Sinestésica da Respiração. São práticas guiadas, só que antes disso eu contratei um músico, ele gravar uma faixa de músicas calmas, barulhentas, para a gente poder reproduzir o meio interno dentro de uma vivência de 1 hora. Depois, assim, como trazer a consciência do ato de respiração, a gente respira de uma maneira automática, então como combinar o movimento que a gente dá o comando com o movimento automático da respiração, para ele ficar mais automático. Aí trabalha um lado do corpo, percebe o que é um pulmão respirando ali e o outro não. Enfim, esse foi o primeiro trabalho desse processo todo que eu estou chamando de jornada de um corpo mais proativo ou das oficinas de autocuidado. Bom, daí eu cheguei à conclusão, assim, esclarecendo que tudo é válido, né? Que existe pelo menos 3 alternativas no caminho para se trabalhar com a saúde. Desde a manutenção da saúde, para a recuperação da saúde, para a prevenção da saúde. Existe o primeiro caminho tradicional, o básico, o essencial, o prioritário para você fazer em qualquer questão, você vai lá, busca o seu médico, faz os exames, faz a diagnóstico, recebe orientação médica e dos demais profissionais da saúde, para você poder seguir com o seu tratamento, né? Uma orientação bem feita, e aí, só que isso também é um princípio de falha, né? Principalmente no contexto de saúde pública, a gente sabe que muitas vezes o sistema é falho, sucateado, superficial, não transforma, não traz consciência para as pessoas. Por exemplo, como pode levar as pessoas a terem uma condição de saúde mais fragilizada, né? Existe um segundo caminho, que a gente chama de as práticas complementares, ou consideradas alternativas ao modelo convencional de saúde, né, da saúde vigente, que são frequentemente utilizados como tratamentos paliativos para algumas doenças crônicas, né? Então, se popularizando no Brasil como as PICs, são as práticas integrativas complementares de saúde, que são usadas basicamente para prevenir diversas doenças. Isso pode chamar de acupuntura, a yoga, o qigong, e a própria fisioterapia, assim, vários procedimentos,
naturais. O que são vias naturais? Vias não medicamentosas, com práticas que integram o corpo e a mente. Tem que envolver o corpo, tem que envolver a percepção, né? Para as pessoas ficarem mais completas nesse processo, né, de saúde mesmo. E tem o intuito de capacitar a pessoa a ampliar o conhecimento, o autoconhecimento sobre a estrutura do seu corpo e mente e precisa fundamentalmente ser vivenciado. Assim, aqui não tem crença, não é para você acreditar em nada, é para você perceber no seu corpo tudo que você pode fazer para você ficar melhor. Então, busca-se, por meio de saber que é sentido no organismo, fazer o máximo para você ter uma boa saúde, agir como agente da própria saúde. Claro, e as fontes que a gente utiliza para isso aqui são os dois caminhos anteriores, né? Prática de educação, conhecimento acadêmico, científico e algumas outras práticas orientais, sobretudo. Tudo isso que eu organizei para isso. E aqui, assim, eu estava aqui no setor de neuro, já, essa aqui foi a nossa última curva das oficinas da hospital. Estamos fazendo isso aqui já foram 3 oficinas. A gente tem que vir no horário que não tem atendimento, a gente tira as vezes ali da frente, empurra, coloca tratando. E os pacientes, eles então, eles têm alguns requisitos, por exemplo, para isso acontecer. Né? O paciente, ele tem, para ter esse agente mais participativo, ele tem que ter esse conhecimento, então, como acabei de falar, oriundo da própria experiência dele. São dizendo que ele não precisa acreditar em absolutamente nada. Né? A gente não deve induzir absolutamente nada, a não ser estimular a própria percepção. Claro, você orienta os exercícios, os movimentos, e convida a pessoa a perceber como é que ele está, como é que ele está. Né? Principalmente, isso aqui, ó, ela percebeu o que eu posso fazer por mim mesmo. Bom, a gente pode estimular o quê? A gente pode estimular a pessoa a ter uma mente amiga, ou seja, pensamento que engaje, a revisão das próprias crenças, o comprometimento, o compromisso com a vida, com o amor, consigo próprio. Isso é muito fundamental. Porque às vezes a gente perde, a gente fica com uma situação, quando tem um diagnóstico um pouco mais difícil, muito preso no sofrimento e naquilo que pode vir a acontecer, nas dificuldades da vida que vai tomando tantas outras condições de vida. Então é muito importante a gente oferecer essa oportunidade para as pessoas, para elas saberem que muito pode ser feito. Então, agora alguns desafios para a gente aplicar a atividade. Né? Então, por exemplo, de ordem prática, ter um local apropriado, né? Sei lá, a gente sempre fala do colocar lá, desculpas para você, para o pessoal todo, tá bom? Em relação ao que o Wilson está apresentando, o meu nome é Carinho, estamos aqui nesse setor de investigação da fibra muscular já há algum tempo, e eu tenho a grande satisfação de ter pessoas como o Wilson trabalhando aqui nesse local, se divertindo nesse local, porque na verdade nós não trabalhamos aqui, nós nos divertimos. E dentro dessa diversão, nós aprendemos como se divertir. Se as pessoas soubessem tão gostoso que é o trabalho, isso me pagariam isso. Porque é ganhar para fazer aquilo que você gosta de fazer com bastante felicidade. O Vanessa está aqui fazendo, o Paulo, o general Carlos está muito bom também, aquela moça que faz um ambulatório da poliomielite, aquela outra moça que transporta adaptado, que tem essas quatro coisas também. Nós estamos aprendendo com pessoas, com pacientes, com atletas. Isso aqui é a apresentação que você vê como que ele começou a apresentação dele. Ele começou a falar do aprendizado com a professora, mas como foi a professora? Uma professora espetacular, que o pai ficar emocionado quando fala dela. É assim em relação aos pacientes. Hoje, 11 de março, é uma data importante. É uma data da desmistificação. Então vamos lá. É um dia importante para que nós falemos a verdade. Isso é verdade que está falando? Ou é crença? Qual é a diferença entre crença e verdade? Eu nasci em sítio, eu não misturo manga com leite.
Eu testo até hoje. Não vai ser agora que eu vou testar. Isso é triste, é verdade. Ou são as duas coisas? Então, veja como que é interessante aquilo que nós trazemos desde a infância, do ponto de vista físico, emocional, espiritual, religioso. Então, veja só como que é interessante. E hoje é um dia importante. Bom, outra pergunta. Ele explicou a respeito do movimento de uma pessoa com um problema muscular, uma doença muscular, uma miopatia. Hoje, no ambulatório, nós temos também poliomielite. Eu pergunto, teve pólio em algum momento no mundo? Certeza? Não se estuda mais. Nem uma escola médica. Não se estuda mais pólio. Então não teve. Se você não estuda, não teve. Olha só. Ah, não, mas teve, porque eu estou aqui. Mas são poucas pessoas. Daqui a pouquinho não vai ter. Teve pandemia de Covid? Será? Daqui a pouquinho não vai ter mais vontade de falar a respeito. Então, daí a necessidade, nós temos um momento especial para nós falarmos o que seria verdade. Não só a base de crença. E ele está trazendo algo muito interessante, que é o autocuidado, que é a autocura. Então, nós colocamos o cuidado, a cura, para o outro. Para o médico, o terapeuta, o ocupacional, o terapeuta, o fonoaudiólogo, nós colocamos para o outro. E o nosso autocuidado? Ele comentou a respeito de um professor que ensinou a professora dele, de deficiência visual. E eu tive um presente, um baita presente, Dorina Nouri, professora Dorina, de visitá-la na casa dela. Cheguei lá em Pinheiros para visitá-la, porque a campanha, quem atendeu a campanha foi o esposo dela, idoso tanto, e ele falou, a Dorina, ela está no fundo da casa, pode seguir. Isso era umas 5 da tarde. E aí eu passei num carro grande, eu fui seguindo. Cadê a luz? Não tinha luz. E aí, ela falou assim, podem vir, que eu estou aqui no fundo. Era a voz de uma mulher, que eu acho que é a dona Dorina. E assim fui batendo na parede e não achava o acendedor de luz, não é interruptor de luz. Interruptor de luz é que fica interrompe a luz. É errado o nome, isso é português. Não pode ter interruptor de luz, né? É errado, acendedor de luz, né? Aí eu não achava o tal do acendedor de luz. Naquele momento, eu fiquei completamente cego e sem chão, porque eu não sabia qual era o caminho, eu nunca tinha ido lá. Estava completamente escuro, até que cheguei no fundo, estava uma senhora fazendo tapete. Era a dona Dorina. Uma afinidade fantástica lá. Então, naquele período, naquele momento, naquele local, quem era o cego? Então, igualzinho, você aprendeu com ele. É a mesma coisa. Você sair das trevas, trazer das trevas a luz. É isso que o Wilson está trazendo aqui. Ou seja, o autocuidado é igualzinho, é do mesmo jeito. É sair das trevas e vir para a luz. Esse é o caminho. Então, essa é a prática. E eu fui aprender esse caminho também com as pessoas que tiveram poliomielite. Essas pessoas, elas mostraram o caminho da resiliência, o caminho do cair e se levantar, o caminho de hoje aceitar o cuidado de alguém, mas o mais importante é sair das trevas. E nós saímos como das trevas? De aprender que ao mesmo tempo, de dentro para fora. Aí é que entra a terapia, terapia, aberta. É o aquecer do corpo através da porta aberta. Se eu não me abrir, eu não tenho tratamento. Eu não me curo. Eu não faço autocuidado. Eu não me sinto. E aí é condição que é trazida aqui. E aí deu agradecimento ao Deus. Tá bom, Deus? Ou seja, tem que ser assim. E hoje é o dia da desmistificação. Vamos ver se vai faltar. Tá verdinho? Você tem uma vez? Vou aproveitar então. Só falar uma coisa.
interessar isso aqui. E dentro dessa coisa da tarefa, acho que é pertinente a gente ter que contar uma coisa. O irmão da Beatriz foi numa associação aí de sorteio escolar, então você até mudou o que era o que é hoje, né? Foi lá para saber se ele tinha um gênero discutido. Abraço. Na outra. Antes da vizinha, agora a vizinha, E aí, bom, chegou lá, a médica pegou o professor da Beatriz e disse, seu irmão, como está na cadeira de rodas? Não, meu irmão, está bem. A médica duvidou e pediu para ele ir lá. E ela foi lá e levou todo esse material para essa série. Entregou, foi na mesa da professora, da médica, e a médica falou, mas você agacha? Ela agachou, levantou várias vezes, levantou os braços, levantou várias vezes. Foi um espanto, pegou esse material, guardou no armário e não tocou mais no assunto. Isso aí foi um choque para mim, para todos nós, porque a gente queria que isso aqui se transformasse numa referência. Infelizmente, tem isso também. Ouço mais, vezes isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado para todo mundo que participou. Obrigado, tá? Olha, eu vou ter um sorteio aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, então, o que é importante a gente compreender que existem alguns desafios para a gente aplicar o autocuidado. Questão de ordem prática, local, apoio da família. As pessoas têm tantas limitações que precisam de uma certa ajuda. Tempo para poder fazer as práticas. Limitações da patologia, as limitações da patologia. Fazer o que é possível, mas fazer algo. Sempre é possível melhorar a respiração, trazer um pouco de mobilidade, trazer um pouco mais de velocidade com algumas automassagens. É possível sempre fazer alguma coisa. Agora, se você está com emocional fragilizado, isso pode ser um tanto paralisante. Então, você tem que acolher todos os sentimentos que estiverem presentes. Acolher, buscar ajuda, compreender, fazer práticas respiratórias, fazer meditação, olhar, identificar o problema para não ficar tão identificado e ir adiante. Não é simples, mas é importante ter essa clareza. Em relação às crenças pode ser o maior obstáculo para a gente entrar nesse processo de autocuidado. A crença de que nada posso fazer por mim, que apenas o profissional da saúde irá desenvolver a saúde, igual a gente falou aqui agora, que o autoconhecimento não me trará benefício, porque a gente está falando de autoconhecimento. Para a pessoa poder se engajar nesse processo, ela tem que estar esse autoconhecimento. E que está ok, saber nada sobre mim mesmo e seguir a vida desse estado, infeliz, incapaz. Esses são alguns dos obstáculos para a gente poder se envolver com isso. Então, eu tenho qual sugestão de prática de autocuidado? É se permitir praticar sem crença. Sem crença, eu quero dizer, eu estou querendo que agora que tem crença, que é a sua verdade. Mas sem crenças pré-estabelecidas. Os exercícios da atividade corporal ou de uma jornada próxima do corpo. Então, a jornada próxima do corpo que a gente organiza, que são das cidades financeiras, ela está organizada em 5 etapas que foram construídas com base no conhecimento acadêmico, científico e de tradições orientais. Medicina chinesa, yoga, conceitos de Hara, de tempo, equilíbrio, lá no Japão, história de etapas do corpo, aí o equilíbrio, felicidade, economia, ginástica, tantas outras mais. E o que é importante? Então, repetindo o que eu já falei, o sentido é virando ou junto com o entender. É importante você se permitir para poder, inclusive, ressignificar as suas crenças que você não pode fazer nada. Então, a definição de proatividade corporal coloca proativo como que é diferente, ou de reativo. Você pode, se está doente, você vai lá para pôr um médico, a medicina reativa. Se você segue um protocolo e é válido, está certo. Proativo, a sua postura, é a atitude ativa dos fatores de viver em relação ao cuidado e manutenção do seu próprio corpo e saúde. É assumir a responsabilidade e tomar a iniciativa para promover o bem-estar físico, prevenir problemas de saúde, como as dores crônicas, as lesões, o estresse, e buscar a otimização do movimento e da vitalidade, em vez de esperar que os problemas surgem para então reagir a eles. É estar atento, ligado no que você pode fazer dentro do seu corpo. E isso envolve a integração consciente do corpo, da mente, dos seus pensamentos e das suas emoções nesse processo de autocuidado. Então, assim, das 5 etapas do
processo proativo do corpo. A primeira etapa, eu acho que fundamental, é a presença corporal com campos de relacionamento muscular. E a gente sabe que um corpo tenso, um corpo enrijecido, fica muito difícil a gente sentir, se conectar com o corpo. Então, o relaxamento, nós damos então a importância de cultivar um corpo relaxado e presente, e os exercícios que envolvem então o corpo e a mente, para facilitar a conexão com o corpo. Nas atividades, a gente sempre começa com um relaxamento conduzido e a gente oferece um mapa corporal da pessoa. Nesse mapa, ela pinta em cores claras, em cores escuras, em cores claras os locais de mais conforto e bem-estar, e bem em cores escuras onde ela tem algum desconforto, alguma limitação e alguma dor. Ela sempre começa sentindo e registrando, sentindo, e aí a gente faz um exercício e no final a gente pinta de novo esse mapa. A etapa 2 que a gente traz para esses nossos filhos é a respiração natural e a vitalidade. Então, a primeira pergunta é: estamos respirando apenas para sobreviver? Nós estamos de espaço com a musculatura intercostal, diafragma, livre para a gente poder ter uma respiração, uma mecânica mais presente no nosso corpo. Então, a gente pede para a pessoa observar isso na prática, tá? A superar os bloqueios do corpo que impede uma respiração fluida e natural. Então, normalmente a gente faz de um lado do corpo, para a pessoa poder comparar o que é um pulmão trabalhando livre e o outro não tão livre. Né? E a vitalidade, ela deriva principalmente de uma respiração naturalmente dinâmica e ampla. Então o foco não está no nariz, o foco está no corpo, para desbloquear isso, está no nariz também. Então o ensino da mecânica e da respiração e a influência dela no cotidiano, a gente sempre traz isso. O dia que você está triste, melancólico, o dia que você está com alguns problemas, será que você está respirando igualmente? Uma pessoa corajosa, uma pessoa medrosa, respiram iguais. A gente traz esse contexto, por isso que sempre eu gosto de usar a dinâmica sonora, com aquelas músicas calmas e barulhentas, e é sempre, quando a gente repete isso no final das dinâmicas, as pessoas percebem que aquilo que a faz contrair, por causa da contração, respirar menos, pode ter significado com essa presença corporal. Né? Então, a etapa 3, a gente traz aqui a consciência de espaço do corpo e mente. A gente procura desenvolver não apenas a consciência corporal, mas também a consciência de espaço, tanto no corpo físico, tanto quanto entre um pensamento e outro. A gente pensa, tem um espaço, pensa, tem um espaço. Se a gente está vivendo sobre estresse, situações de emoções, é muito difícil a gente observar isso. Então, as práticas de meditação favorecem isso, você ocupar mais esse espaço vazio entre um pensamento e o outro. E a prática corporal, com esse propósito de trazer consciência, percepção para os espaços do corpo, favorece isso. Posso falar isso com muito assim, a gente faz esse tipo de trabalho para trazer esse tipo de ganho para as pessoas. Em relação à própria parte física, a gente entende também que o trabalho de uma articulação sempre reverbera em outro. Eu estou fazendo um movimento circular aqui no meu punho. Né? Estou fazendo flexão, extensão, um movimento de evolução. Né? Flexão, extensão, extensão e evolução. Quando eu faço flexão e extensão, eu libero os músculos addutores e os adutores. Quando eu faço a abdução e abdução, eu libero os flexores e extensores. E uma articulação vai trabalhando a outra. As práticas orientais de Kung e Kung, tem várias escolas de modalidades da medicina chinesa, principalmente, que traz esse tipo de ferramentas de percepção, e a gente percebe como que esse trabalho bem incorporado pode ressignificar e trazer essa consciência. E a gente traz muito essa percepção na coluna vertebral. É um trabalho tanto dos membros, da relação dos membros com o tronco, como em cada vértebra, percepção, sentado, em pé, deitado, essa consciência dos espaços, como que isso traz um bem-estar. E como que isso, essa percepção desse espaço pode significar muito também. E aqui nessa etapa do trabalho, como está no contexto, nem sempre dá, porque às vezes tem tantas outras demandas que a gente não faz, mas a gente sempre trabalha a percepção dos espaços externos. Tipo assim, dominando entre um ouvido e o outro, né? Eu escuto mais um, escuto o outro. Eu seleciono o que quando estou escutando. E a visão. Às vezes a gente coloca uma figura
bonitas, feias, a gente percebe como que a gente interpreta muito aquilo que a gente vê. E a gente bloqueia muitas vezes aquilo que a gente vê enxergando. Quando a gente vê uma figura, claro, nós sabemos da oftalmologia, um lugar onde você tem uma visão perfeita para aquela figura. Você olha a figura, impactante, não impactante, e aí você faz todo um trabalho visual, que é você potencializar a função orgânica dos seus olhos, né? Aí o equilíbrio entre o olho dominante, não dominante, olhar perto, olhar longe, o relaxamento, né? Luz, escuridão. Aí você vê que você pode ter uma prontidão maior em que você talvez tenha uma interpretação. Aí você vê. Bom, então a gente utiliza também. Correr aqui para a gente encerrar esse aqui. E aí a consciência do centro é a etapa 4. O que é importante a gente entender? O corpo, a gente está criado e preparado. E a gente pode buscar essa consciência a partir do centro de equilíbrio do corpo. Então a proposta é o desenvolvimento da força mesmo dentro do físico para aprimorar o equilíbrio físico. E claro, e a prática proveniente das artes marciais, das tecnologias mentais, relacionadas ao centro de equilíbrio emocional e mental. E aqui a gente está trabalhando com os músculos do core, né? Os estabilizadores da coluna, tal, da postura de pé. E também a gente trabalha muito assim nas extremidades, cabeça e pés, para a gente trazer o foco do cérebro, trabalhando nas extremidades. E a quinta etapa das nossas oficinas de autoridade é trabalhar focado na força, vitalidade e ancoramento. A importância da gente realizar um trabalho de força física envolvendo os músculos do esqueleto, mas com equilíbrio, seguindo os equilíbrios importantes. E claro, a gente sabe que existem pesquisas como que se você faz um trabalho muscular pensando, inclusive em esporte, muita coisa, e você utilizando o pensamento em determinado grupo muscular, né, pensando na força daquele músculo, você está não só melhorando a circulação naquele lugar, mas também melhorando a performance daquele grupo. Então, pensar em grupo. E também a questão dos toques terapêuticos. Né? Mesmo questão de esporte, você pode trabalhar muito assim nessa coisa de visão, estimular a visão periférica, né, dentro de uma modalidade esportiva. Você pode trazer muito, melhorar a performance da pessoa, melhorar o rendimento e trazer também. E dentro de uma coisa além de músculo, a gente trabalha muito a questão dos ossos, estimulação dos ossos clássicos, com sabotagem, com exercícios de impacto, para você sentir essa força e esse dinamismo. Aí você para de iniciar os seus pensamentos, essa presença do corporal fica presente. Ajuda muito essa reconexão com o corpo. Aí entraram para estimular os ossos clássicos, né? Então, assim, como eu falei, eu peguei um exemplo de um mapa de um paciente, de um aluno, né, aqui do grupo, quando ele chegou no começo e quando ele foi embora no final. Então, a gente sempre traz isso e a gente sempre avalia também, como foi o possível, o forte, o fraco, e o que ele sugere para a gente poder dar continuidade. E sempre a gente inicia com ele preenchendo o formulário de forma, dizendo qual é a necessidade dele, qual a patologia, o setor, para a gente poder montar essas oficinas com base nas necessidades, não são oficinas iguais. O repertório é muito grande, mas a gente sempre faz isso. Né? Então, o que eu acho importante fazer para vocês? E quando a gente está no processo de diagnóstico, tem um prognóstico, um mais difícil, a aceitação do quadro da doença, ele pode ser desafiante no primeiro momento. A gente sabe disso, vocês sabem, todo mundo sabe disso. E as práticas que envolvem o corpo também, ele pode facilitar essa aceitação. Por quê? Porque a pessoa, ela entra numa perspectiva que ela pode fazer algo. Porque muitas vezes, assim, a pessoa perde esperança, não sabe o que pode fazer. Né? E com a ajuda do grupo, fica muito melhor. As pessoas partilham, trazem, se ajudam. É muito importante um trabalho no grupo para isso. Então, a saúde proativa, que é o que a gente traz aqui, ela foca bem na saúde e na vitalidade para a gente poder ter essa saúde proativa. Eu poderia falar da saúde reativa, que é o modelo tradicional de gente necessário. Né? Então, aqui no caso da saúde proativa, os movimentos corporais é o convidar a uma mente amiga e emocional mais engajada por todo o processo. E a gente sempre está trazendo referência, que é o padrão, movimentos, de quantidade de corpo, você está utilizando estruturas do corpo que você
Quando você dobra o braço, o músculo descontrai e se relaxa. Quando você estende, descontrai e relaxa. Quando você descobre, ele solta toda a cadeia posterior, facilita andar para frente, melhora a performance e que tem algumas. Então, assim, seja o movimento de cada padrão, trazer referências dessas estruturas cerebrais, né? Então, ressignificar aquilo com a percepção, com a consciência, com apoio mecânico. Então, sempre trazer novidades. A novidade vai interferir na coisa do corpo, trazer o conforto, e a pessoa vai aprender a se cuidar. Sair do lugar onde está, né? Com novidade, a partir do sentido do corpo. Então, o que é muito, quando a gente traz esse autoconhecimento durante as práticas, a gente sabe que essas lutas ficam muito menos dolorosas. Tá? Eu queria agradecer muito e dizer para vocês que o que me trouxe aqui nesse ambulatório foi esse livro que eu escrevi, o Dr. Acari escreveu o prefácio, e ele não só escreveu o prefácio, como me convidou para estar aqui com vocês, e eu queria então sortear um livro para quem está aqui. Quem já tem, todo mundo assinou esse presente? Pessoal, a gente vai sortear o livro com base no número que vocês assinaram na lista de presente. Então, quem posso assinar? Eu. Agora quer assinar, né? Então, eu cheguei a estar para começar. Quem já tem o livro, vou pedir para você, já tem o livro, vou dar chance para outra pessoa. Pode ser? Olha, pessoal, estar aqui, eu sempre falo assim, eu vou ali nesse lugar para exercer o melhor da vida, estar aqui, porque a gente está diante dos desafios, os desafios dentro para a gente poder superar. Quando eu sempre aprendo muito aqui com os pacientes, com essa situação de vida mais dura, mais difícil, e a gente sabe que a gente pode estar juntos, sempre aprender um com o outro, sempre saber que pode fazer algo. Sempre pode fazer algo. Sempre com foco no amor, na alegria, na paz, na comunhão, né? E a gente poder superar. Quantos números tem, né? 23 agora. 23, todo mundo assinou? Vamos lá? Cadê os papéis? Você ainda não? Foi todo mundo? Ó, esse do Dr. Acari, pelo menos isso que eu aprendi, ele está muito lindo. Ele traz aqui uma experiência dele, da relação com a avó, assim, que é o empresário que ele tem na universidade indígena. Está muito lindo esse Dr. Acari. Só para vocês verem que você faz isso, vai ser. Mais alguém? Todo mundo, né? Então, a gente tem aqui 24 pessoas. Não, deixa tudo aí, que está aí depois do espaço e tira outro. Etapa 1. Tá bom. Deixa tudo bem explicadinho no livro e tem os exercícios. O livro você pega o seu celular, grava os exercícios, e aí você reproduz, toca e você reproduz. Não, pode alguém pegar. Quem quer pegar? Vai em qualquer estradinha. Em qualquer estradinha. Alô, eu peguei o meu. Número 7. Adelina Cardoso Silêncio. Quem quer? Tá? Pessoal, então é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui me ouvindo e que a gente juntos possamos sempre renovar a nossa vida com mais amor, com mais alegria, com mais saúde e viver que vale a pena.